Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40:8. Quantas vozes têm te cercado nos últimos dias? Quantas notícias, quantas promessas humanas, quantos conselhos quebrados. E entre tudo isso, quantas palavras realmente permaneceram? Vivemos tempos em que o mundo está sedento, mas não por falta de informação, estamos afogados nela. O que falta é uma palavra que cure, que direcione, que transforme. Uma palavra que venha do céu e não da terra. Uma palavra que rompa o caos e diga, ainda há esperança. Você já percebeu como tudo à nossa volta está se esgotando? A saúde emocional está em colapso, as famílias estão fragmentadas, a fé de muitos esfriou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de depressão aumentaram mais de 25% nos últimos anos. E o número de cristãos que abandonaram a leitura bíblica diária cresce silenciosamente, como uma doença espiritual não diagnosticada. Sim, há um colapso acontecendo, invisível, mas mortal. E talvez você esteja dentro dele, lutando em silêncio, tentando ouvir Deus, mas ouvindo apenas o eco do seu próprio desespero. Mas há uma verdade que permanece de pé, inabalável como uma rocha no meio da tempestade. A palavra de Deus nunca se esgota. Ela não perde validade, não muda com os tempos, não depende de algoritmos ou tendências. Ela é o recurso inesgotável para a alma que sangra, para o espírito que clama, para o coração que se partiu. Você pode ter perdido tudo, mas se ainda tem a palavra, você ainda tem direção. Você pode não saber o que fazer amanhã, mas se abrir a Bíblia hoje, ela te mostrará o caminho. Você pode ter sido traído, esquecido, silenciado, mas a palavra vai te lembrar de quem você é aos olhos de Deus. Esta mensagem não é mais uma pregação sobre ler a Bíblia. Não estou aqui para te dar regras. Estou aqui como um homem que já atravessou desertos e só sobreviveu porque se alimentou da palavra. Estou aqui como alguém que já teve noites de silêncio absoluto, mas encontrou nas Escrituras o som do próprio Deus quebrando o vazio. Estou aqui para te lembrar que a Bíblia não é um livro, é um lugar. Um lugar onde os feridos são lavados, onde os confusos são guiados, onde os mortos espirituais ressuscitam. Você precisa voltar, não para a religião, não para os rituais, mas para a palavra viva, porque se você se afastar dela, você se afasta da única fonte que nunca seca. Hoje, o Espírito Santo está te chamando, não para uma leitura superficial, mas para um mergulho profundo. Porque a palavra de Deus é viva, é fogo, é lâmpada, é espada, é pão, é água, é vida. Se essa introdução já tocou seu coração, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente amém se o Espírito Santo está falando contigo. Nos próximos minutos, vamos caminhar por 3 verdades profundas sobre a palavra de Deus. Verdades que vão confrontar, curar e reacender a chama em você. E eu te peço, fique até o fim. Porque essa não é só uma mensagem, é um chamado à mesa, um convite ao poço, um clamor para que você volte ao lugar onde a palavra ainda jorra, mesmo quando tudo ao redor seca. Há desertos que a alma atravessa que nem os amigos mais íntimos conseguem entender. Lugares de silêncio absoluto, onde as orações parecem bater no teto e voltar vazias. Dias em que até o choro se esgota e o coração se torna um campo estéril, sem forças para esperar, sem luz para enxergar, sem ânimo para prosseguir. Você já esteve aí? O deserto é real e ele não poupa ninguém. José esteve lá, traído pelos irmãos e esquecido num cárcere. Elias esteve lá, debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. Jó viveu ali, cercado de dores, perguntas sem respostas e amigos que só aumentavam sua angústia. E talvez, hoje, seja você quem está nesse lugar. Mas há algo que o deserto nunca poderá matar: a voz de Deus.
Mesmo quando tudo seca, a palavra ainda jorra. Jeremias, o profeta das lágrimas, sabia disso. Ele viu a cidade santa queimar. Ele ouviu o gemido dos órfãos e das viúvas, sentiu o peso de um povo rebelde e a dor de um coração que amava profundamente a vontade de Deus. E no meio dessa ruína, ele escreve: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15:16. Não era um tempo de festa, mas de luto. Não era um tempo de abundância, mas de perda. E ainda assim, a palavra de Deus foi alegria para seu coração. Porque quando a alma não tem mais onde se apoiar, a palavra se torna sustento. Quando todos os recursos falham, ela permanece. Você pode estar sem força, mas a palavra é força. Você pode estar sem direção, mas a palavra é lâmpada. Você pode estar sem esperança, mas a palavra é promessa. Lembre-se, Deus criou o mundo com a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra, e o Espírito Santo fala conosco por meio da palavra. Ela não é apenas um livro sagrado, ela é pão para o faminto, água para o sedento, fôlego para o abatido. A palavra não é apenas consolo, é revelação, é alicerce, é armamento espiritual. No Salmo 119, Davi declara: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25. Ele não disse: vivifica-me com vitórias, nem vivifica-me com promessas de sucesso. Ele pediu vida segundo a palavra, porque é dela que vem o renovo real. Quantas vezes você já tentou buscar alívio em tantas outras fontes? Redes sociais, séries, conversas, distrações, mas tudo seca rápido, tudo se esvai como neblina ao sol. Mas quando você abre a Bíblia com o coração sedento, ela se transforma em manancial. E mesmo que o cenário não mude por fora, algo começa a florescer por dentro. A palavra tem esse poder. Ela gera fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ela cura. Enviou a sua palavra e os sarou. Salmo 107:20. Ela purifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Ela levanta quem caiu. Ela acalma quem está aflito. Ela dá visão a quem andava às cegas. Por isso, não desista. Talvez você esteja em um vale seco, mas a palavra ainda jorra. Abra sua Bíblia hoje, não como quem lê por obrigação, mas como quem corre para um abrigo, como quem encontra no meio da guerra um esconderijo de esperança. O mundo pode até tentar silenciar a voz de Deus, mas ela continua ecoando. Ela ainda está escrita, ainda está viva, ainda está esperando por você. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João 6:63. Você precisa de vida, você precisa de direção, você precisa de cura. Então volte para a palavra, porque quando tudo seca, ela ainda jorra. Se essa palavra está falando contigo, comente "Eu recebo" e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Quantas vezes buscamos a Bíblia apenas quando estamos afundando? Quando o casamento quebra, quando o diagnóstico chega, quando a porta se fecha, corremos até as Escrituras como quem busca um extintor num incêndio. Mas assim que a fumaça dissipa, fechamos o livro e voltamos à rotina, como se Deus fosse apenas um socorrista e não o Senhor da vida. Essa é uma das grandes tragédias da fé moderna. Reduzir a palavra de Deus a um kit de primeiros socorros. E o resultado disso é um cristianismo raso, frágil, vulnerável, onde as pessoas sabem onde está o Salmo 91, mas não sabem como viver Romanos 12. Onde decoram versículos para escapar da dor, mas não os vivem para evitar o pecado. A palavra de Deus não é apenas para nos tirar do buraco, mas para nos manter de pé. Ela não é um botão de emergência, é alimento diário. O povo de Israel recebia o maná todos os dias,
Não podiam acumular, não podiam pular. Isso nos ensina que a dependência da palavra precisa ser diária, não eventual. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Você percebe? A palavra não é apenas algo que nos socorre, é aquilo que nos sustenta. Quando tratamos a Bíblia como um oráculo de emergência, corremos o risco de formar uma teologia baseada na dor, não na comunhão. Começamos a ver Deus como um bombeiro espiritual e não como um pai presente. Buscamos promessas para tapar buracos, mas rejeitamos os mandamentos que moldam o caráter. Isso é perigoso, isso é infantil, isso é imaturo. A Escritura é clara, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ela não está aqui apenas para consolar, mas para confrontar. Não apenas para curar, mas para cortar. Não apenas para nos tirar do chão, mas para nos transformar desde o interior. Muitos querem promessas, mas rejeitam os processos. Querem bênçãos, mas não suportam correção. Querem versículos de alívio, mas não suportam as verdades que moldam. Mas o verdadeiro cristão precisa entender: a palavra é espada, e a espada corta. Ela corta o orgulho. Ela separa o que é carne do que é espírito. Ela desnuda a alma, expõe as intenções, derruba máscaras, quebra resistências. Não podemos usá-la apenas para remendar nossos problemas. Precisamos permitir que ela reconstrua nosso interior. Não há problema em correr para a palavra nos momentos de crise, mas há um erro fatal em só procurá-la nesses momentos. Porque uma fé que só se alimenta em tempos de desespero não resiste ao tempo da bonança, muito menos ao dia da batalha. Imagine um soldado que só se lembra da espada quando está no meio do campo inimigo. É tarde demais. Ele será vencido não por falta de coragem, mas por falta de preparo. Da mesma forma, muitos cristãos estão caindo não por falta de fé, mas por falta da palavra dentro de si. A Escritura foi dada para nos equipar, moldar, discernir, sustentar. Ela é o alicerce sobre o qual construímos tudo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Você quer estabilidade na vida? Quer paz que não depende das circunstâncias? Quer sabedoria para as decisões mais difíceis? Então pare de tratar a palavra como socorro e comece a tratá-la como sustento. Tenha uma rotina com ela. Chore sobre ela. Medite nela. Escreva, ore, leia em voz alta. Não apenas quando tudo desaba, mas enquanto tudo ainda está de pé. Porque o que você planta em tempos de paz é o que te sustenta nos tempos de guerra. A palavra é vida, mas também é disciplina. É bálsamo, mas também é espelho. É consolo, mas também é confronto. Quem só quer os versos doces, nunca conhecerá a profundidade da comunhão. Mas quem abraça cada linha, mesmo as duras, mesmo as que ferem, encontra um tesouro que o mundo não pode dar. Um relacionamento real com o autor da vida. Se o Espírito Santo está falando contigo, comente. Fala, Senhor, aqui nos comentários. Há uma dor que assola esta geração. Mesmo entre os que frequentam igrejas, cantam louvores, postam versículos, a superficialidade. Vivemos cercados de Bíblias abertas, mas corações fechados. Palavras decoradas, mas vidas não transformadas. E isso acontece porque muitos vivem à beira do poço, mas não mergulham. Muitos conhecem versículos, mas não conhecem a voz. Sabem onde está a fonte, mas não bebem profundamente dela. O problema não é o acesso. Nunca foi. Vivemos na era mais saturada de traduções bíblicas, devocionais, aplicativos, vídeos, estudos. O que falta não é ferramenta, falta sede.
Como Jesus disse à mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. A mulher conhecia o poço, mas ainda estava sedenta. Muitos estão assim hoje, cansados, frustrados e até mesmo desiludidos com uma fé rasa, porque frequentam a fonte, mas não se deixam encharcar por ela. O Salmo 119 é um grito da alma que mergulha fundo. Ali não há um teólogo frio, mas um apaixonado, um guerreiro, um peregrino faminto. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Verso 9. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 11. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Verso 105. Observe a linguagem. É visceral, é íntima. É um homem que não lê por ler, ele respira a palavra. Ele chora por ela, ele canta com ela. Ele vive encharcado. Isso é o que falta. Estamos à beira de um poço que nunca seca, mas muitos estão apenas molhando os pés. E aí dizem: não senti nada. Deus não falou comigo. Está difícil continuar, mas a profundidade da revelação não está na pressa. Está na permanência, está no quebrantamento, está na disposição de cavar. Mesmo quando tudo parece seco, porque quanto mais você cava, mais você encontra, mais o Espírito revela, mais as escamas caem, mais os céus se abrem. A palavra de Deus não é um relicário de frases bonitas, ela é uma mina espiritual, um solo de promessas, uma caverna de tesouros eternos, mas só quem cava encontra, e quem cava descobre mais do que versículos, descobre identidade, descobre chamado, descobre cura. Você começa lendo por necessidade e termina sendo refeito por dentro. Você entra com sede e sai com rios fluindo de dentro de você. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Mas só há rios para quem bebe profundamente. Não se contente com migalhas. Não viva de versículos soltos no Instagram. Não dependa apenas do que o pregador diz no domingo. Você tem acesso direto à fonte. A Bíblia está em tuas mãos. O Espírito Santo habita em ti. Mergulhe, cave, espere. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, continue, porque a palavra nunca volta vazia. O mesmo Deus que abriu o mar, que falou com Moisés, que sustentou Elias com pão e água no deserto, fala contigo hoje pelas Escrituras. Mas ele fala com quem fica, com quem insiste, com quem tem sede. Hoje o Espírito está te chamando para voltar a mergulhar, não na letra apenas, mas no Espírito que vivifica, na presença que transforma, na voz que liberta. Este é o convite. Volte à palavra, volte à fonte, volte a cavar. Se essa palavra tocou seu coração, comente "Eu recebo" e envie este vídeo para alguém que precisa de um recomeço com a palavra de Deus. Você ouviu a voz do Espírito? Você sentiu que, enquanto cada palavra era proclamada, algo em você estava sendo restaurado, realinhado, despertado? Talvez você esteja há semanas, meses ou até anos longe da palavra. Talvez você até leia versículos, mas sem vida. Talvez você ore, mas sem sede. Hoje, o Senhor não está apenas te chamando para ler mais a Bíblia. Ele está te chamando de volta para Ele, porque a palavra de Deus não é apenas um conjunto de textos sagrados. Ela é o lugar onde Deus habita. É o endereço da sua voz. É o altar onde nos encontramos com Ele. A palavra cura, a palavra corta, a palavra conduz, mas acima de tudo, a palavra nos reconecta com o coração do Pai. Você precisa de direção? Está aqui. Precisa de consolo? Está aqui. Precisa de força para continuar? Está aqui. Não adie mais. Não viva mais à margem. Não trate a palavra como algo secundário.
Ela é vida ou morte, luz ou trevas. Ela é o que te sustenta quando tudo desaba. Ela é a verdade que te livra das mentiras do inferno. O Espírito Santo está te chamando para recomeçar. Não importa quantas vezes você abandonou a leitura. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu manter constância. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo começo. Ore comigo agora. Senhor, eu volto. Eu volto para a Tua palavra. Perdoa minha indiferença. Perdoa minha pressa. Eu te peço, reacende a chama dentro de mim. Dá-me fome, dá-me sede. Abre meus olhos para ver maravilhas na Tua palavra. Não quero mais viver da superfície, quero mergulhar. Não quero mais viver de aparências, quero transformação. Fala comigo, quebra meu orgulho, restaura meu coração. A Tua palavra é meu refúgio, meu pão, minha espada, minha esperança. Eu te entrego meu coração e volto ao lugar onde tudo começa, aos Teus pés, ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus não terminou com você. Se você está respirando, ainda há palavra para você. Ainda há promessas para se cumprir. Ainda há cura, direção, renovo, santificação. Volte à palavra, não amanhã, não quando sobrar tempo, hoje, agora. Abra sua Bíblia após esse vídeo. Volte ao altar. Não se perca no barulho do mundo. Volte ao som da voz do Pai. Se essa palavra falou contigo, comente, eu recebo. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, envie agora mesmo. Curta, compartilhe e se inscreva. Vamos espalhar essa sede pela palavra aos 4 cantos. O Espírito Santo ainda está chamando. Responda.